Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Nesse vídeo aqui eu vou exibir para vocês um vídeo que eu assisti lá no Instagram, do desabafo de uma moça que é, sem dúvida alguma, uma situação dramática, mas que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum. Infelizmente as mulheres têm adotado posturas então que têm levado os homens a agirem assim. E que situação é essa? Mulheres que já estão num relacionamento longo, há muito tempo, e ainda não foram pedidas em casamento ou não foi ali formalizado um compromisso do modo como elas gostariam. Como eu falei, é uma situação realmente muito triste, mas que tem se tornado muito comum, principalmente por causa do quê? Feminismo, empoderamento, liberação sexual das mulheres, leis cada vez mais esdrúxulas, enfim, coisas que eu venho falando há anos aqui nesse canal para as mulheres também, porque aqui nesse canal eu sempre digo, eu tenho experiências para compartilhar com os homens, mas também com as mulheres. O problema é que a maioria das mulheres me acham cara machista, que é red pill e etc, etc. Não, minhas filhas, eu me importo com vocês também, porque afinal de contas, como alguém que é temente ao eterno e tenta servi-lo da melhor maneira possível, eu também quero o bem de vocês. Então eu vou exibir esse vídeo agora, na sequência vou ler alguns comentários de diversos tipos, para que nós reflitamos um pouco melhor sobre essa situação. Então esse vídeo aqui é basicamente para as mulheres, mas também tem um recado fundamental para os homens no final desse vídeo, porque também acredito que essa situação exija uma certa postura dos homens que eu vou falar aqui ao final. Então vamos assistir o vídeo e na sequência a gente vai fazer análise de alguns comentários. Ano que vem eu faço 10 anos de relacionamento e eu ainda não fui pedida em casamento. Irei fazer uma década de relacionamento e eu não tenho nenhum tipo de aliança no meu dedo. Mas às vezes eu fico pensando o que acontece na cabeça dos homens de hoje em dia. Porque assim, no meu caso, nós já temos filha, nós já temos casa, e não há nada que impeça de a gente oficializar a nossa relação. Colocar uma simples aliança no dedo da sua companheira, isso significa muito para ela. Não pode significar para você, mas significa para ela. E eu cansei de pedir. E uma coisa que era um sonho para mim, hoje em dia, é uma coisa que me machuca. Mas eu não quero que seja uma coisa forçada, sabe? Eu queria que fosse uma coisa natural, uma coisa assim, sabe? Vocês estão me entendendo? Mas uma coisa que era pra ser mágico pra mim ou pra ele, hoje é um tanto faz. Faça um mínimo. Quer colocar uma aliança, não precisa ser de ouro, não precisa. Gente, pelo amor de Deus, uma diferença tão grande que faz na vida de uma mulher pra saber que aquele cara ali, ele se importa com isso. E pra uma mulher, isso é tão importante. Pois bem, eu não sei se isso é um drama pessoal dessa moça ou se ela simplesmente reproduziu essa situação para gerar algumas reflexões. Agora, uma coisa, meu amigo, que é difícil entender é essa capacidade que essa geração mais nova, geração Z talvez, eu sou um millennial, essa capacidade que essa galera tem de se expor nas redes sociais muitas vezes, expor outras pessoas, e muitas vezes não tem ali uma capacidade de conversar com quem está sendo exposto, Se essa situação realmente for real, essa moça se expôs, expôs a intimidade dela e expôs também a intimidade lá do companheiro dela. De toda sorte, não é uma situação, como eu falei, excepcional. É algo cada vez mais comum e dezenas, para não dizer centenas de comentários lá nessa postagem dela atestam isso. Então eu vou ler apenas alguns aqui para que vocês tenham ideia da situação, tá? Olha esse comentário aqui. Estamos no mesmo barco, gata. 18 anos juntos, um casal de filhos e eu não tenho a honra de apresentar uma certidão de casamento quando preciso. Você representou todos os meus sentimentos. Esse outro comentário aqui. Eu vendo esse vídeo com 9 anos de namoro e ainda não fui pedida em casamento. Esse outro comentário. Exatamente como eu. 10 anos, 2 filhos, casa. Nunca pediu em casamento e sabe que sempre foi o meu sonho. Mas hoje já não é mais. Por isso, já nem toco no assunto. Como disse, é um tanto faz. Esse outro comentário aqui, olha a minha cara de palhaço vendo esse vídeo, kkkk, 19 anos juntos com a filha de 15 anos e até hoje não fui pedida em casamento. Como eu falei, são sim vários comentários nesse sentido de dezenas ali, ou quando não centenas de mulheres desabafando sobre essa situação. E aí, como sempre, para variar,
nós temos, né, os comentários toscos, os conselhos toscos que vão sendo dados para as mulheres, né, os comentários empoderadores, como esse aqui, por exemplo. No caso, não é culpa dele. Ele mostrou ser o que é. Você se deixou levar até isso acontecer. Não se impôs como mulher. Ninguém compra comida quando tem alguém para oferecer de graça. A mais pura verdade. Agora, qual que é o problema desse comentário aqui? Não se impôs como mulher. Minha filha, nessa situação aqui só tem uma única coisa que a mulher pode fazer e se impor, né, como mulher. É não dar pro cara, é não ter filhos com ele, é não ir morar junto, é não casar com ele, se ele não assumir o compromisso com ela que ela quer assumir. É a única maneira de uma mulher se impor aqui. Porque a mulher querer se impor de qualquer outra forma não vai dar certo. Olha esse outro comentário aqui. Ela nem aliança de namoro. Olha, sinto te informar. Mas se ele conhecesse outra mulher para namorar, ele daria aliança. Mas não liga, faça suas coisas, saia com as amigas, viva sua vida, arrume-se para você, fique maravilhosa para você. E uma hora ele vai ficar com medo de te perder e vai te pedir em casamento. Ou seja, perfeito. Faça joguinhos, né? Ao invés de ter uma conversa madura com a pessoa, que você vai resolver seu problema. É impressionante a capacidade que os comentaristas de internet às vezes têm de dar conselhos esdrúxulos. Mas, como não poderia deixar de ser, nós também tivemos os comentários dos feministas, né? Alguns mais convencidos do feminismo, outros nem tanto, alguns confusos. Veja esse comentário aqui. Muitos comentários de mulheres com anos e anos de relacionamento e com o sonho de se casar. Mas nesse tempo todo, nenhuma de vocês cogitou a ideia de vocês mesmas pedirem o marido de vocês em casamento? Às vezes o seu sonho pode ser algo grande para você, mas algo comum para o outro. Isso não quer dizer que ele não te ama ou não gosta de você. É mais ou menos, jovem. É mais ou menos. Agora, o que há de tosco nesse comentário aqui é sugerir que a mulher peça o cara em casamento. Meu pai eterno. Olha esse outro aqui que vai na mesma linha. Esse aqui não é nem bem um feminista, né? Acho que é um cara misturado, é um cara que é meio moderno. Vejam o que ele comenta. Engraçado que a mulher vive 10 anos casada e ao invés de tomar uma atitude e pedir em casamento, faz questão de gravar um vídeo e expor o cara ao ridículo dessa forma. Fácil gravar um vídeo e sair como vítima. Agora vejam, nesse contexto, já vou logo adiantando, tá, mulherada? A pior coisa que vocês podem fazer é forçar o cara a algo que ele não quer. Claro que aqui, no caso, muitas mulheres, né, têm aquela ideia civilista de casamento, aquela ideia de festa também, aquela coisa toda, que não quer dizer nada. Aquilo ali não quer dizer absolutamente nada. É plenamente possível que essa mulher realmente já viva uma vida de casada e não saiba. Mas de qualquer modo, né? Por que é que vocês jamais devem forçar um homem a nada? Por conta desse outro comentário aqui, ó. É um exemplo muito claro. Aconteceu comigo também. 12 anos de relacionamento, 2 filhos. Casamos por insistência minha. Não durou um mês. Isso aqui eu vejo acontecer demais. Vocês devem conhecer aí, né? Pessoas que conviveram durante anos, só é assinar aquele pedacinho de papel que, querendo ou não, tem um peso psicológico para muitas pessoas, que a coisa desanda de uma vez. Então vejam, não adianta, mulherada. Insistir é pior. Olha esse outro comentário aqui, para vocês terem uma ideia. Minha amiga namorou por 18 anos. Terminou, o namorado dela casou em um mês. Minha amiga namorou por 18 anos. Meu amigo, esse namoro aqui durou mais do que muito casamento de papel passado. 18 anos, isso aqui já é uma vida, né? Agora, vejam, isso aqui é uma coisa, tá, que as mulheres têm que entender. E tinha muita mulher lá também alertando e muito homem, né? Olha só esse outro comentário aqui, que também não é regra, né? Nessa velocidade toda aqui. Mas vejam um comentário. Beijei um menino. Com 6 dias me pediu em namoro. Com 6 meses me deu uma aliança de compromisso. Com 1 ano me pediu em casamento. E com 1 ano e 6 meses de namoro, casamos. Fazem 5 anos que estamos casados. Faz 5 anos, né? Mas tudo bem, isso aqui não faz diferença. Homens que não têm medo de compromisso, hoje em dia é raro, mas existe. E a gente sabe por que está ficando raro, né, minhas filhas? Por conta do que eu falei? Empoderamento das mulheres, feminismo, né, exacerbado, liberação sexual das mulheres, que é o principal que a gente vai ver aqui na sequência, leis esdrúxulas que têm realmente inviabilizado homens a realmente quererem tomar iniciativa em alguma coisa por diversos motivos que eu venho falando nesse canal aqui há anos. Então vejam, são diversos fatores que têm levado a esse cenário aqui. Agora, realmente, quando um homem está disposto, minha filha, olha, tempo não é questão. O cara realmente vai tomar a frente e vai ali assumir aquilo que ele quer. Agora, quando ele não quer, quando ele está conformado, quando ele já está ali ou então confortável, esqueçam, minhas filhas. E esse é
o grande problema dessa situação aqui, desse drama que tem se repetido cada vez mais, né, com um número crescente de mulheres. E como eu falei, as próprias mulheres, no caso, deram a red pill aqui, tá? Eu vou citar só alguns tipos de comentário aqui que deixam muito claro para você que é uma mulher e está nessa situação, do porquê você está nessa situação. Então, como eu falei, tá? Só comentários de mulheres metendo a red pill aqui. Cara, namorado não tem que ter privilégio de casado. Homem é prático, na maioria das vezes não gosta de ter trabalho ou estresse desnecessário. Se vocês têm tudo de quem é casado, mesmo sem ser, para que ele ter trabalho de conquistar o que ele já tem? Cara, mais pura verdade. Olha esse outro comentário aqui. Seu sonho é casar? Não trate namorado como marido. Não more junto. Não tenha filhos. Para alguns homens, não é necessário oficializar aquilo que já existe. A mais pura verdade. Olha esse outro comentário aqui, tudo de mulheres, tá? É aquela coisa, não levar para a cama quem não te levou para o altar primeiro. Ele já tem tudo, por isso não quer casar. Ore a Deus para mudar essa situação. Para Deus nada é impossível. Realmente, para o eterno nada é impossível. Agora, infelizmente, o comportamento de vocês, mulheres, hoje em dia, conduz a isso aqui. Como eu falei, é a red pill vinda das próprias mulheres. Minha filha, se você já dá sexo pro cara, se vocês já estão morando juntos, se até filhos você já deu pro cara, pra que ele vai querer assumir um compromisso com você hoje em dia, que vai trazer uma série de riscos pra ele, inclusive? Então o cara já tem tudo o que ele quer, minhas filhas. Pra que ele vai querer assumir um compromisso com vocês? Não tem razão de ser. É o que eu digo aqui também há anos nesse canal e a mulherada não entende. Essa questão de liberação sexual das mulheres, de empoderamento, só fez com que muitos homens vivam hoje na melhor época possível para se ser homem. Porque hoje em dia você pode ter tudo o que você quiser de uma mulher. Sexo, ali aquele afeto mínimo, viajar com ela, estar com ela na sua casa de vez em quando, e você não precisa mais oferecer quase nada em troca. Você simplesmente vai ter tudo isso. Então, para que eu vou me esforçar para conseguir algo hoje que eu consigo de graça, né? Sendo que os meus antepassados muitas vezes tinham que se casar, tinham que assumir compromisso, e um tanto de coisas, e etc, etc. Aí eu pergunto para vocês, mulheres, melhorou? É isso que vocês queriam? Porque antigamente, para um cara realmente ter sexo, né, e morar junto com a mulher e ter filhos, numa sociedade como era antigamente, o cara tinha que ser uma pessoa honrada, ia ter que assumir um compromisso, ia ter que falar com os pais da moça, ia ter que ficar noivo, ia ter que se casar, e só depois ele iria conseguir essas coisas. Agora, hoje em dia, graças ao empoderamento das mulheres, né, graças ao feminismo, os homens conseguem isso com muito pouco esforço. Então, para os caras é muito confortável. Então, minhas filhas, é basicamente isso. Se vocês liberam tudo para o cara antes, não tem por que ele simplesmente depois querer assumir qualquer tipo de compromisso com vocês. Não vai. E aí qual que é o problema, né? Para muitas mulheres, isso é um conselho machista, porque os homens podem tudo e as mulheres nunca podem nada. Então, minhas filhas, aceitem isso aqui sem reclamar. Não reclamem, aceitem as consequências do empoderamento de vocês, daquilo, né, pelo que vocês têm lutado nas últimas décadas. Se os homens podem fazer, a gente também pode fazer, beleza. O sujeito tá lá confortável, ele tá te pedindo em casamento, então para ele tá ótimo. Então por que você tá achando ruim? É isso, minhas filhas, infelizmente, quando a mulher acaba liberando a chave que ela tem, que é a chave, né, e de outras coisas também, né, enfim, o homem acaba não tendo necessidade nenhuma de usar a chave dele, que seria a chave de casamento. Porque é isso, a mulher tem o controle do sexo e o homem tem o controle do casamento, de quem ele vai pedir em casamento, quando ele vai pedir em casamento. Então é isso, minhas filhas. Se vocês invertem a ordem, é basicamente isso. O principal motivo das mulheres não conseguirem é isso. Porque de duas uma. Se vocês realmente tiverem uma postura ali de uma mulher séria e não entregarem pro cara aquilo que ele quer antes dele entregar para vocês o que vocês desejam, de duas uma, como eu falei. Ou o cara vai realmente ter que assumir um compromisso, né? E realmente, pô, essa mulher então ela tem valor, vai ser minha mulher, vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar da minha casa, a gente vai construir uma família juntos. Ou ele vai pular fora. E é até bom pra vocês, porque se ele tivesse só querendo isso aqui, vocês acabaram tendo uma libertação. Agora, qual que é o problema? As mulheres hoje invertem a lógica. Pra prender os caras, muitas vão lá e dão a chave de perna bem dada, achando que vai prender o cara, que vai resolver a situação. Não, não vai. Vai gerar isso aqui, ó, comodidade. O cara vai lá, vai ter sexo a hora que ele quiser, pode até ter filhos, né, se for um desejo dele ser pai também, mas não vai assumir o compromisso. É basicamente isso. A gente inverte a lógica das coisas hoje e depois acaba achando ruim. Então, mulheres, é basicamente isso. Ou vocês voltam para aquele comportamento das mulheres de décadas atrás, ou vocês vão ter que começar a conviver com isso aqui cada vez mais, tá? E não adianta chegar de uma hora para outra e querer mudar. Porque imagina, aquela mulher que, né, já tem uma vasta experiência. Aí, de repente, conhece um cara, aí agora, por esse cara, ela quer mudar, ela exige tudo isso. Pode ser que, né, é um direito de vocês aí colocar isso pro cara. Mas se o cara souber mais ou menos como já era a dinâmica da sua vida,
ele vai se sentir um trouxa, porque ele vai pensar o seguinte, pô, logo na minha vez tu inventou isso? Me desculpa, eu vou pular fora. Então, esse aqui é o problema. Vocês têm a liberdade de fazer o que vocês querem. Agora, as consequências, elas vêm inevitavelmente. Mas como eu falei, tem um recado para os homens também nesse vídeo aqui, tá? Eu falo sempre algo básico aqui. Existe uma coisa que universalmente é conhecida como lei kármica, tá? Lei do karma. Ai, Duarte, mas como você que crê nas escrituras está falando de karma? Não, meu filho, eu estou usando um título ou um nome que é universalmente conhecido para algo que inclusive as escrituras falam. Yeshua falou sobre isso. E Shaul falou sobre isso. Por exemplo, quando Shaul escrevendo aos Gálatas, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte, olha, não se iludam, de Deus não se zombam, ou seja, de Deus não se escarnece. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E aí tem um último comentário que eu quero ler com vocês aqui, que foi feito por um guerreiro, que vai mais ou menos na linha do que eu estou dizendo aqui. Quem dá relacionamento é o homem. Se ele não quer, tá tranquilo. Ele tem o momento dele e não está preparado ainda. Beleza, né, meu filho? 10 anos? 10 anos aqui, desculpa, o cara também tá acomodado. E é aqui que eu quero chegar pra vocês, homens, e falar, tá? Muitos caras vão me chamar de mangina, não sei o que, etc. Entenda uma coisa, meu filho, se tem um cara que não é mangina nesse país, sou eu, porque eu defendo a poliginia. Enquanto a maioria de vocês aí defende a monogamia compulsória. Então me desculpa, manginismo é o que tem pra sobrando aí para o outro lado. Se tem um cara que não é mangina aqui, sou eu. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, de qualquer modo, né? Cara, se você não está afim de manter relacionamento com uma mulher, meu irmão, pula fora. Não fique iludindo, não fique enrolando. Eu não tô falando aqui, tá, de casar em papel, não, isso tudo é bobagem e tal. Mas, cara, é o seguinte, é muito mais nobre você seguir teu caminho, não se envolver com mulher nenhuma, ser um solteiro tranquilo, do que você ser esse tipo de cara que muitas vezes fica ali enrolando a mulher, e enquanto você procura uma outra. Lembre-se de uma coisa, o que você plantar, você vai colher na sua vida, meu filho. Se você enrola as pessoas, se você ilude, se você engana, isso vai acontecer com os seus e vai acontecer com você mesmo. Então é muito mais honesto, é muito mais digno um homem que realmente é sério e fala, bicho, não vou me envolver, do que os caras que às vezes ficam lá fazendo falsas promessas, né? Ou o cara que só tem interesse na chave de perna que a mulher vai dar e depois desaparece. Enfim, homens, tenham também um mínimo de dignidade, meu filho, um mínimo de brio. Não façam parte desse show de horror, porque isso é uma coisa que também há anos eu venho dizendo aqui no canal, né? Tem muitos caras que eles retroalimentam esse sistema perverso, porque eles também fazem parte dessa bagaceira toda, porque se tem mulher assim nessa situação é porque também tem homem que participa. Não estou dizendo que são todos, mas se você é um cara que tem esse tipo de oportunidade aqui, meu filho, seja um cara sério. Não entre nesse tipo de jogada aqui, porque você também está traindo consequências negativas para você. É o seguinte, cara, se aquela mulher não te interessa, meu irmão, nem se envolve com ela. Não seja também um escravoceta, né? Um refém emocional de mulher, um refém sexual de mulher. Meu irmão, não te interessa, pula fora. Se você acha que é uma mulher inviável, nem se envolva. Segue tua vida solteiro aí e seja feliz. É isso, mulherada. Se quer fugir desse tipo de situação aqui, tenha uma postura de uma mulher digna, de uma mulher realmente honrada, porque do contrário, vocês não vão ser tratadas como tal. Um conselho final aí para os homens, tenham realmente, né, essa mentalidade, né? Pensem, né, que talvez no futuro vocês tenham filhas também, porque como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima, senhores, e que o Eterno nos abençoe.